Glória a Deus. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai Santo, Pai querido Deus, nós os colocamos agora, Pai, na Tua presença. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. Use a minha vida como um instrumento, ó Deus. Pai, eu sei que eu não conheço, mas o Senhor conhece cada vida que chegou nesse lugar. Se porventura você está aqui nesta tarde, não sabe direito nem por que está aqui, se você foi convidado por alguém já há algum tempo, mas hoje você decidiu vir, se você está passando por alguma adversidade em alguma área da sua vida, se está quase desistindo do seu casamento, jogando para o alto, se você discutiu com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, se você discutiu com o seu patrão ou com o seu colega de trabalho, se você está desistindo da vida ou tem algum diagnóstico de impossibilidade em alguma área da saúde, se você chegou nesse lugar não acreditando mais em nada, se você está deprimido, amargurado, triste, derrotado, ou se a depressão está batendo a sua porta, eu quero lhe afirmar com todo o meu ser que o melhor lugar que você poderia estar nesse domingo é na casa do Senhor. Você pode dizer amém? Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar, toma conta, ó Deus, de cada mente, todo tipo de impedimento caia por terra, que através da sua palavra, que é a verdade, ó Deus, vidas possam ser transformadas, despertadas com um propósito. Eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Repita comigo: todos precisam saber, e eu vou contar. Mais uma vez, todos precisam saber, e eu vou contar. Talvez você está vindo pela primeira vez, mas aqueles que estão conosco desde 31 de dezembro, no culto de ação de graças, eu tenho certeza que nós vamos caminhar 2016 sendo despertado a cada reunião. Mas isso não pode ser um jargão na sua vida, isso não pode ser uma manchete na sua vida simplesmente. Eu sei que há um Deus que se preocupa comigo e com você. Eu sei que há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que me conhece e te conhece. Quando você estava no ventre da mãe, Ele já te chamava pelo nome. Eu sei que Ele deseja fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida. Eu sei que para nós irmos bem, não depende só dEle, depende da minha atitude e da sua atitude. Eu posso ouvir amém? Hoje você vai ter a oportunidade nessa tarde, são poucos minutos, mas você vai poder ouvir falar um pouquinho do que Jesus fez, está fazendo e quer fazer. Você vai ter a oportunidade nessa tarde, através da palavra de Deus, os seus olhos espirituais serão abertos, e você que ainda não tomou uma decisão, você vai poder, diante da palavra dEle, você vai poder tomar uma decisão de entregar a vida a Ele sem reservas, estabelecendo Ele não somente como Salvador, mas como Senhor. Eu tenho a certeza que toda vez que a palavra de Deus é proclamada, ela cumpre o seu propósito, ela não volta vazia. Eu tenho uma novidade para você também que já entregou a sua vida ao Senhor, você que já decretou que Ele é Senhor e Salvador. Ele deseja que você avance na sua caminhada de uma forma diferente. Escute, há milhares de anos, alguém já tinha sido ativado, sabendo que todos precisavam saber, e essa pessoa começa a contar. Talvez na sua cabeça agora está: quem será? Há milhares de anos, eu e você temos na palavra de Deus estabelecida lá, a grande comissão, para pregar o evangelho a toda criatura. Mas há milhares de anos, nós vamos ver um texto aonde uma pessoa, duas pessoas, algumas pessoas são ativadas.
Ela identifica que todos precisavam saber e ela começa a contar. Talvez agora você comece a perguntar: quem será? Nós vamos concentrar o nosso foco nessa tarde no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu não sei o quanto você já leu. É um livro que possui 28 capítulos, mas calma, nós não vamos ler os 28 aqui nessa tarde não. Ele é um livro que fala sobre o início da igreja primitiva e nos dá um paralelo tremendo para entender que só não se chamava visão celular, mas a prática dos irmãos ali na época se assemelha muito às nossas células diárias, pois as pessoas se reuniam nas casas, as pessoas tinham comunhão, as pessoas oravam e partiam o pão. Se puder colocar Atos capítulo 2, versículo 46 aí na tela. E também está dizendo que todos os dias as pessoas estavam no templo. Atos 2,46 diz lá: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo um pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Na parte B do versículo 47, diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Você pode dizer glória a Deus? Preste atenção, fazendo um paralelo com a nossa realidade, não é muito diferente. Todos os domingos, todas as reuniões, a maioria das reuniões que você está, diante da palavra de Deus que é proclamada, há um apelo, e aquelas pessoas que estão sedentas, aquelas pessoas que têm a necessidade, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, elas entregam a sua vida a Jesus, e todos os dias, essas pessoas vão sendo acrescentadas à família de Deus. Você vê que em Atos, nós podemos ver, não era diferente. Olhando para a nossa realidade, hoje também não é diferente. Eu e você temos uma chamada para 2016, de uma forma diferente no que diz respeito a levar o evangelho a toda criatura. E em quase todas as reuniões nós estamos vendo isso. E depois nós temos a oportunidade de festejar com essas pessoas no batismo, aonde elas estão ali, diante dos céus e diante das testemunhas. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Lucas é o autor. Mas o que eu quero destacar é, se você observar em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos 4 evangelhos, nós podemos ver ali o que Jesus começou a fazer, e nós podemos ver os ensinos de Jesus. Mas em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que ele continua fazendo através do Espírito Santo, por meio dos seus discípulos, por meio dos seus apóstolos. Preste atenção. Deus deseja usar a minha vida e a sua vida, mas eu quero dizer que não é somente usar pela sua força e pela sua capacitação e pelo seu raciocínio, pela sua inteligência. Há uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, por 70 vezes é falado o nome do Espírito Santo. Mas o coração do livro de Atos dos Apóstolos é esta palavra: ser-me-eis testemunhas. Repita comigo: ser-me-eis testemunhas. Esta palavra aparece no livro de Atos dos Apóstolos 30 vezes. E para nós começarmos a meditar um pouquinho, você não precisa responder nem para o seu vizinho aí. Você tem testemunhado de Jesus às pessoas? Se você não tem testemunhado, por quê? Não precisa responder. É uma verdade, queridos, que só Jesus pode salvar o mundo, mas eu quero dizer, dentro do plano dele, eu e você estamos inseridos. Coloque para mim João capítulo 15, 26 e 27. Coloque para mim na telão. Olha só o que vai dizer ali. João capítulo 15, versículo 26 e o versículo 27. Olha o que diz. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Eu vou repetir. Mas quando vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Entenda,
esta promessa se cumpre no dia do Pentecoste, quando é derramado o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. A partir daí, queridos, quando eu e você dá um testemunho, o Espírito Santo de Deus se move, e ele prepara aquela pessoa ali para receber o seu testemunho. Entenda, não é uma ação humana qualquer, é uma ação do sobrenatural de Deus. Agora, abra sua Bíblia aí, no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, é onde nós vamos nos ater nessa tarde. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 em diante. Enquanto você está abrindo, tente lembrar que todos precisam saber, eu e você vamos contar. Mas você vai perceber nesse texto, há milhares de anos atrás, uma pessoa já tinha identificado que todos precisavam saber, e ela começa a contar. Olha só o que diz aqui no versículo 1, capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Repita comigo, 5.000. Mais uma vez, 5.000. Queridos, no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver muitas maravilhas da capacitação de Deus sobre homens que não tinham conhecimento, homens que não tinham conhecimento da letra, homens ignorantes. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas tomam uma decisão entregando a sua vida a Jesus. No primeiro discurso, na primeira pregação, ele prega, ele anuncia Jesus, e 3.000 almas entregam a sua vida. Aqui, o que aconteceu? Um pouco antes, você não precisa abrir, mas no capítulo 3, Pedro e João, eles se deparam com um coxo, e eles fitam os olhos nesse coxo, e eles dizem: olha para nós. O coxo olha para eles, esperando receber alguma coisa, e Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O coxo anda, e por causa disso, aqui começa toda essa adversidade contra eles. E aqui você viu, no final do versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número deles a quase 5.000. Eles estão presos, mas acompanhe o que diz o restante do versículo 5 agora. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Repita comigo: poder. Mais uma vez, poder. Pressionaram Pedro e João, prenderam eles, e porque aquele coxo andou, eles dizem: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Agora atente para o versículo de número 12. Talvez você tenha ouvido muitas coisas, talvez você já tenha ouvido que todos os caminhos levam a Deus, talvez você já esteve em algumas locas, em algumas cavernas, talvez você foi procurar Deus em diversos lugares, mas veja esse homem cheio do Espírito Santo de Deus. Olha a resposta que ele dá a essas pessoas no versículo 12, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. Olha o que eles fazem agora no versículo 18. Chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Proibiram: vocês não vão ensinar e vocês não vão falar mais nada no nome de Jesus. Olha só a ousadia, queridos, olha só a intrepidez, olha a capacitação do Espírito Santo de Deus sobre esse homem, que era um homem ignorante, mas que teve a sua vida transformada, que tem a sua vida mudada, que tem o entendimento e tem a capacitação que vem do alto. Olha a posição deles. 19, responderam porém Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Eu quero que esse versículo 20 ele seja impregnado na minha vida e na sua vida. Versículo 20 diz assim: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A pergunta que eu faço para você nessa tarde é: Jesus chegou até você, Jesus te resgatou, Jesus transformou, Jesus libertou, Jesus curou. O quanto você tem falado desse Jesus para as pessoas? Se eu e você observarmos todos os evangelhos, aonde Jesus se apresentava, havia mudança. Ali ele curava, ali ele pregava, ali ele ensinava. A atmosfera no lugar onde Jesus chegava era diferente. Quando Jesus chegava, ele era luz, as trevas não poderiam permanecer. Eu e você temos recebido o mesmo poder e autoridade que os discípulos receberam. Eu e você não estamos órfãos. O mesmo Espírito Santo que capacitou Pedro é o Espírito Santo que capacita eu e você. Eu posso ouvir amém? Amém. O que nós temos feito com isso? Queridos, algumas pessoas tiveram um encontro com Jesus e elas não ficaram caladas. Lá no Evangelho de João, eu e você conhecemos o texto. Jesus encontra à beira do poço aquela samaritana. Ela tem um encontro com Jesus, a vida dela é mudada, ela recebe o perdão ali. Ela fica calada? Não, ela vai contar. E a Bíblia diz que com o testemunho, repita comigo, testemunho. Mais uma vez, testemunho. Com o testemunho dela, muitos creram. Eu quero dizer a você nessa tarde: há um poder que vem do alto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós tivemos a nossa vida transformada. Eu não sei você, mas eu só posso falar por mim. Queridos, eu sei de onde eu fui resgatado, eu sei de onde eu fui tirado, eu sei o livramento que houve sobre a minha vida, e eu não posso me calar. Eu sei que você tem o seu testemunho também. Mas talvez o diabo tenha chegado e tenha dito: você vai passar vergonha lá na faculdade, você vai passar vergonha no meio da sua família, você vai passar vergonha com seus vizinhos, você vai passar vergonha no grupo de relacionamento que você tem, e tem impedido que você fale. Mas eu quero dizer para você, no poder e autoridade do Senhor, que nessa tarde o Senhor quer trazer um despertamento diferente na sua vida, porque Ele diz: não existe, queridos, aquilo que é dito aí no mundo, que todos os caminhos levam a Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e você tem a capacitação do Espírito Santo de Deus, mas como temos usado essa capacitação? O que temos feito com isso? A quem temos falado? Pedro e João, eles tinham um entendimento muito claro. Quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, Mateus era um cobrador de impostos. A Bíblia não relata, mas os cobradores de impostos, eles cobravam sempre mais
e aí eles se enriqueciam com esse excesso, fazendo algo que não agradava a Deus. Mas Jesus diz para Mateus: siga-me. Mateus tem um encontro com Jesus, Mateus segue Jesus, Mateus tem a sua vida transformada, e ele cruza o braço e não faz mais nada. Não, ele faz um banquete, e ele convida outros cobradores de impostos, para que os cobradores de impostos possam conhecer Jesus, que transformou a vida dele, que tem o poder e a capacidade para poder transformar a vida daqueles outros cobradores também. Você pode dizer amém? Amém. Zaqueu era um homem rico, mas ele quer atrair a presença de Jesus. Ele vai e sobe aonde? Em uma árvore. Pergunto: o que você tem feito para atrair a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, na sua família? O quanto você tem agradado o Senhor com o seu testemunho, dizendo aquilo que todos precisam saber? Queridos, quando você testemunha, quando você abre a sua boca, isso faz muita diferença. E eu quero dizer para você, se nós observarmos grandes personagens da palavra, muitas vezes, esses personagens, eles também se achavam incapacitados. Se nós começarmos lá na velha aliança, Moisés, que é um grande libertador, no início o que acontece? Como que ele se apresenta? Gago, não tinha condições de falar, mas o que Deus diz? Não foi eu que fiz a boca? Quando você vai para os profetas, o profeta Isaías e o profeta Jeremias também demonstram incapacidade. O profeta Isaías, ele diz que possui os lábios impuros. Jeremias diz: eu não passo de um menino. Mas eu quero dizer para você, queridos, você não vai falar por você mesmo. Haverá uma capacitação que vem do alto, e vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai colocar as palavras na sua boca, para que outras vidas sejam transformadas. Eu quero dizer a você, se prepare, porque vidas estarão te procurando, vidas sedentas, que não têm um tipo de solução, mas eu e você temos a solução para essas vidas, e a solução tem um nome, esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, se você, na sua casa, você voltar a meditar no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o 12º capítulo, o destaque está em Pedro. Depois do capítulo 13º ao 28, nós temos um outro homem que teve um encontro com Jesus, e você sabe, ele era um assassino, era um tirano, como diz, era um zero à esquerda, era perseguidor dos cristãos, chamava-se Saulo de Tarso, mas ele tem um encontro com Jesus, e esse encontro muda toda a história dele. Ele permanece 3 dias cego, sem ver e sem comer, e se você observar, logo no capítulo seguinte, ele já está ali, pregando e falando de Jesus de uma forma ousada, de uma forma intrépida, aonde o povo está atônito. Perceba a samaritana, perceba Mateus, perceba Saulo de Tarso, pessoas que tiveram um encontro com Jesus. A pergunta dessa tarde é: eu e você tivemos um encontro com Jesus? O que isso tem mudado para que você possa testemunhar na vida das pessoas? Pastor, eu tenho feito isso de dia, de noite, de madrugada. Glória a Deus. Eu quero dizer a você, este é um tempo precioso para eu e você se apossar daquilo que o Senhor tem de expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu posso ouvir amém? Vá para o versículo de número 29. Diz assim: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Queridos, o desejo do coração de Deus nessa tarde é que você possa receber da mesma unção, da mesma capacitação que veio sobre Pedro e João, da mesma unção, da mesma capacitação que veio sobre a vida do apóstolo Paulo.
É tão tremendo quando você vê o posicionamento de um homem que tem um encontro com Jesus. Não precisa você abrir, mas na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha a expressão, porque não me envergonho do evangelho. Será que em algum momento na minha caminhada, na sua caminhada, nós fomos pegos de surpresa e temos a vergonha de levantar a bandeira de Jesus Cristo? Se porventura em algum momento, queridos, você teve uma visitação dessa natureza, eu quero orar sobre a sua vida, para que você seja revestido, para que você receba a capacitação que vem do alto, e verdadeiramente nesse ano 2016, toda a expectativa de Deus possa se cumprir na minha vida e na sua vida, amém? Eu sei que é muito bom, queridos, nós ouvirmos testemunhos, mas eu quero dizer que cada um de nós tem um testemunho que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que eu tenho o privilégio, na função que exerço, de poder receber pessoas que muitas vezes estavam desesperadas, pessoas que estavam angustiadas, pessoas que estavam mesmo com o propósito de tirar a própria vida, mas quando essas pessoas são ministradas, houve um testemunho e elas recebem o nome de Jesus Cristo, queridos, isso transforma a vida delas. Eu quero dizer, se prepare, você estará recebendo pessoas que têm esse tipo de necessidade, e eu e você temos a oportunidade de apresentar a essas pessoas o nome que sara, o nome que cura, o nome que liberta, o nome que está vivo à direita do Pai, amém? Queria que você se colocasse em pé nesse momento, queria convidar a equipe de louvor, eu quero orar por você. Se você observar em todo o livro de Atos, quando chega no capítulo número 28, Paulo está preso, mas lá diz que ele pregava o evangelho sem nenhum impedimento, havia liberdade. Eu e você estamos livres, para falar de Jesus. Então eu queria que você tomasse posse nessa tarde, que você verdadeiramente pudesse se inspirar em Pedro e João, na ousadia, na intrepidez. Eu queria que nós pudéssemos louvar agora, e você pudesse meditar nesta palavra que foi ministrada sobre a sua vida, de como você tem verdadeiramente apresentado o Senhor. Vamos louvar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Eu quero orar por você. Talvez você já tenha determinado na sua vida para 2016 um ano diferente, no que diz respeito
a pregar o evangelho a toda criatura. Mas você também pode estar desestimulado, desistido, cansado. Eu quero dizer a você, se porventura você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus e declarar que Ele é Senhor e Salvador, você tem a oportunidade nessa tarde de fazer algo diferente diante do Senhor. Eu quero dizer a você também que já conhece o Senhor, que você pode sair daqui recebendo uma unção diferenciada, uma capacitação que vem do alto, aonde ninguém e nada vai impedir você de apresentar Jesus, de dar o seu testemunho e poder ver vidas restauradas, libertas e saradas. Pai, eu apresento estas vidas diante do Senhor, ó Deus. No poder e autoridade do Senhor, ó Deus, eu peço a capacitação que vem do alto. Assim como Pedro e João disseram, nós não podemos calar daquilo que nós temos visto e ouvido, ó Deus. Pai, eu quero profetizar sobre a vida de cada homem e de cada mulher que estão aqui nesta tarde, ó Deus. Que todo tipo, ó Deus, de comodismo, todo tipo de ação, ó Deus, de impedimento, aonde não era declarado, não era dado um testemunho do Senhor, eu quero orar, ó Deus, para que eles sejam cheios do Teu poder, sejam cheios de autoridade, e que verdadeiramente a capacitação do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um deles. Pai, nós apresentamos, ó Deus, a Tua igreja, colocamos diante de Ti, ó Deus, os líderes, os auxiliares, os anfitriões, colocamos diante de Ti, ó Deus, aqueles que desejam liderar uma célula. Senhor, cumpra-se o Teu propósito sobre a minha vida e sobre a vida de cada um deles, e que todo tipo de impedimento caia por terra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor. Para encerrar, ouça o que Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso possa estar capacitando você para essa jornada, não somente de janeiro, mas para 2016, que em 31 de dezembro, eu e você possamos dar grandes testemunhos dizendo: Senhor, eu pude cumprir a expectativa que o Senhor tinha sobre a minha vida, eu pude falar de Jesus para muitas pessoas, eu pude apresentar o Senhor a pessoas que estavam desistidas, desanimadas. Que a capacitação do Senhor venha sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Aqueles que recebem, digam amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana. Um abraço.